irmão, minha irmã, tudo bem? Seja bem-vindo na aula 2 deste módulo 6, capítulo 4. Nós vamos conversar hoje sobre a opção preferencial pelos pobres. Foi um movimento que se iniciou na segunda metade do século passado, do século XX, e ela encontrou abrigo dentro dos muros da Igreja Católica. E um pouco mais adiante ela também se manifesta em algumas outras dimensões evangélicas protestantes, né? E depois de algumas décadas de exercício, ela cresceu espantosamente dentro da América do Sul, da América Latina, né? Avançando horizontes, e deixou as suas marcas até hoje na nossa sociedade, né? Inclusive na política, né? Onde ela esteve desde o início empenhada, né? Em modificar as estruturas políticas, né? Inclusive no início do PT, alguns bispos estavam ligados ao PT, faziam uma certa participação política desses eventos, né, políticos, e com a teologia da libertação começou a transformar esses meios e unidos ao PT e também a outros partidos políticos, eles começaram a esse processo de transformação da sociedade, né, em vista de mais moradia, melhor qualidade de vida, direito dos trabalhadores, por fim, um Brasil novo, transformado, e a teologia da libertação, então, que é esse movimento, ela visava de fato a transformação da sociedade por meio da política, né? Então, unido a esses partidos políticos, ela começou a ocupar espaço e a ganhar espaço dentro da sociedade, né? Especialmente dentro da política. Mas no início, o PT, e o que eu citei, e outros partidos políticos, eles tinham bons princípios, bons valores, né? Eram pessoas que queriam de fato uma mudança verdadeira e real na sociedade, né? Hoje, agora no século XXI, final do século, talvez dos anos 80 para cá, 90, que a gente entra aí dentro de uma geração Y, né? Nós vamos encontrar um cataclismo moral, né? Como se aqueles valores estivessem sofrendo uma transposição, uma mudança, né? Uma arguição, uma refutação. Mas a gente não pode encarar dessa maneira, né? Os valores tradicionais, os bons costumes existem, mas eles estão aí, né? Ofertados àqueles que querem utilizá-los. Mas, infelizmente, grande parte da nossa dimensão política a gente encara que realmente não existe uma preocupação com a grande mazela da sociedade, mas sim com uma minoria, né, de grandes empresários, né, que tocam e patrocinam a sociedade. Infelizmente, né? Enfim, a teologia da libertação ela é uma interpretação da teologia cristã que enfatiza a preocupação com a libertação dos oprimidos, dos mais pobres, dos menos favorecidos, das pessoas em condições insalubres de vida, né? Ela se empenha por lutar, né, por equidade, por uma igualdade, né, de direitos, por uma justiça social, por qualidade de vida, por melhor educação, saúde, né, tudo isso gerando uma qualidade de vida, inclusive com a saúde do meio ambiente, né, que é onde nós vivemos, o meio ambiente, o ser humano, os animais, a ecologia. Então toda essa preocupação com o meio ambiente, com tudo que existe na realidade humana aqui no planeta Terra, é de preocupação da teologia da libertação, porque dentro de todos esses aspectos nós encontramos o Filho de Deus, né, a redenção, a economia da salvação. Então a teologia da libertação encontra alimento dentro de todas essas demandas que eu acabei por citar, né? Por uma política mais humana, né, por empregos que respeitem o sujeito, por moradia, diversão, saneamento básico, segurança, apoio às pessoas que são dependentes, né, que são usuários de drogas, moradores de rua,
quanto a teologia da libertação recolheu de moradores de rua, dava alimento para moradores de rua, dava roupa, morada, lugar para dormir. Quantas casas foram construídas pelos bispos que participavam dessa teologia da libertação para moradores de rua, né? Quanta luta a favor dos indígenas. Então, assim, essa teologia da libertação, ela vem mesmo como uma forma de colocar prática, né? Então, por isso que a gente fala, ela é uma praxis da teologia. A proposta da teologia da libertação se desenvolveu, né, como eu falei, na segunda metade do século XX, e ela apresenta de fato como essa praxis, né, essa praxis da teologia, né, esse colocar em prática esses valores teológicos do Jesus ressuscitado, do Verbo encarnado, morto e ressuscitado, né? Esse Cristo que assume a condição divina e transcende a condição divina no aspecto de Filho de Deus. Então, por isso, nós precisamos zelar e prezar por uma qualidade de vida, por dignidade de vida. Então, quer dizer, essa é a nossa ação militante, essa é a nossa missão, essa é o objetivo da nossa evangelização, que o ser humano alcance melhor qualidade de vida. Então, nós vemos que, por um lado, nós temos a fé que gera a praxis evangélica, né? Que é a nossa prática cotidiana da vivência do amor, da caridade, né? Então, quando a gente experimenta Jesus, tal amor experimentado precisa ser doado em ações e atitudes. O amor com que nos ama Deus, o amor por meio da paixão e da ressurreição de Cristo. Esse grande amor com que nos amou o Senhor, nós precisamos também doá-lo, retribuí-lo ao Senhor por meio das nossas ações, não só dos nossos pensamentos ou da nossa fé transcendente, da nossa fé de contemplativa, mas nós precisamos traduzir essa fé, esse amor, essa doação desse amor que emana de Deus por meio das nossas práticas, das nossas ações. Por isso a praxis evangélica, né? Então, disseminar o amor de Deus por meio de ações e práticas solidárias para com o outro, certo? E esse outro que nós estamos falando, quando nós falamos o outro, nós nos recordamos e remetemos à questão do Pai Nosso. Quando nós vamos orar, rezar a oração que o nosso Senhor nos ensinou, nós então dizemos: Pai Nosso que estais nos céus. Quando nós dizemos esse Pai Nosso, não é o meu Pai, né? Nós queremos dizer o nosso Pai, o Pai Nosso, por meio da filiação que nós obtivemos no nosso batismo em Cristo, na morte e ressurreição de Jesus. Naquele instante do nosso batismo, nós somos filiados a Ele. E filiados a Ele, nós nos arremessamos como projetos abertos neste mundo e nos colocamos a serviço como missionários, como filhos de Deus. Então, dizendo este Pai Nosso, eu assumo uma responsabilidade dentro da minha liberdade de opção e de escolha. E se eu opto pelo Senhor Jesus Cristo, pela sua ação salvífica, eu tenho que ser sinal de Jesus no meio da humanidade. E não só do ser humano, mas como de toda a criação do Senhor, né? Especialmente a criação, a natureza, os animais, porque sem a nossa casa nós vamos ficar sem habitação, nós não vivemos. Se a gente suja, se a gente polui, se a gente destrói, se a gente mata, depreda, tortura, nós vamos ficar sem casa um dia. Nós vamos acabar com a nossa fauna, com a nossa flora, com os nossos minerais, com os nossos rios, se continuar também nessa devastação, nesse consumo desenfreado, sem racionalidade. Então vê também que isso é um alimento da teologia, né? É uma matéria-prima também que nós precisamos nos preocupar. Então olha só, o aspecto de responsabilidade da minha evangelização é enorme, né? Não é só ir na minha igreja, pôr a mão numa pessoa e rezar por ela. Também isso daqui faz parte, é a minha obrigação.
mas a minha obrigação também como filho de Deus, como irmão de Jesus Cristo, é levar esse amor a toda a criação do Senhor. Eu sou responsável por isso tudo, né? Enfim, a teologia da libertação entra em crise por volta da década de 80 e 90. Ela se recolhe ao silêncio, né? Ela se recolhe ao silêncio, até reprimida, né, pelas dimensões religiosas que não aceitaram muito bem, porque ela seguia uma dialética hegeliana, e essa mesmo a dialética hegeliana e a abordagem pedagógica que a teologia da libertação utilizava era histórico-crítica, né, histórico-cultural, e isso daqui então levava dentro da dialética marxista, né, e o marxismo leva também ao ateísmo. Então, de qualquer maneira, nós tínhamos ali uma praxis evangélica que foi mal interpretada pelas altas dimensões da religiosidade, e aí ela foi considerada um mal, né, e foi submetida a um silêncio obsequioso. Mas logo em seguida foi revisto isso, né? O Papa João Paulo II reviu essa situação, aderiu a essa opção preferencial pelos pobres. Então hoje a igreja cristã se revela como a opção preferencial pelos pobres, marginalizados e excluídos. Mas a teologia da libertação, ela então se apagou um pouco, né? Apesar de ter alguns teólogos como Leonardo Boff, que continua produzindo algumas literaturas, mas de maneira bem limitada, bem tímida, né? Tá certo. Muito obrigado por mais esta aula, Deus abençoe e até a próxima.